E aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a rodada 31 do Cartola. Certamente a última rodada foi uma das piores aqui no campeonato. Ainda assim, fechei com 54 pontos. O grande destaque vai para o Verratti, atacante do Vasco. Assim que saiu a lista de relacionados do jogo do Vasco, o Ryan ficou de fora. Automaticamente o Verratti entrou na minha escalação e ele foi o grande diferencial aqui do meu time. E vocês, quantos pontos fizeram? Mas sem muitas lamentações, bora para a 31ª rodada aqui do Cartola. Todos os 10 jogos válidos e o fechamento do mercado será neste sábado às 3h59 da tarde. Dentre esses 10 jogos, eu destaco 4 partidas aqui para o Cartola. Flamengo Sport, Palmeiras fora de casa diante do Juventude, Cruzeiro em casa diante do Vitória, além do jogo entre Vasco e São Paulo. De olho nele para a rodada 31 aqui do Cartola, e a regra, como sempre, é indicar o nome menos escalado na rodada. O indicado da vez é o Rafael Veiga do Palmeiras, que joga fora de casa diante do Juventude, fez uma partidaça pela Libertadores, é o cara que tem as bolas paradas, com eventual pênalti também, e além disso ele tem números interessantes diante do Juventude. O Veiga custa um pouco mais de 10 cartoletas e o Palmeiras é o líder do campeonato e o Juventude tem a pior defesa da competição. E aí, vai escalar? E agora sim, sem mais delongas, a escalação prévia do meu time Olé feminino para a 31ª rodada do campeonato. Começo pelo goleiro, optei novamente pelo Rossi do Flamengo, que joga em casa diante do Sport. O Sport é o último colocado do campeonato, o Flamengo vice-líder da competição, buscando essa liderança. O Rossi é um goleiro que traz bastante confiança e segurança também. Nos últimos 5 jogos fora de casa, o Sport finalizou 21 vezes ao gol e marcou somente 2 gols. É claro que esse SG sempre é muito relativo, porém o Flamengo tem muita possibilidade na rodada e o Rossi, é claro, pode se destacar nas defesas. E aqui na lateral, novamente, o Paulo Henrique, lateral do Vasco. Eu acho que essa é a 3ª ou 4ª rodada seguida eu escalo o Paulo Henrique, que, é claro, vem de ótimos números, é um cara extremamente regular, tem uma média geral de 8,59, é a melhor média entre os laterais, e uma média de 3 desarmes por jogo, sempre muito regular, muito participativo. E é claro, o Vasco vive um grande momento na competição, joga em casa e recebe o São Paulo. Na minha outra lateral, fiquei um pouco em dúvida entre o William e o Kaique Bruno. Mas eu fiquei pensativa e eu lembrei que, geralmente, quando eu fico na dúvida, eu vou de Kaique Bruno. Foi o lateral que eu mais escalei do Cruzeiro na rodada. Então, novamente, eu estou com ele aqui no meu time. É um jogador super regular também, entrega média básica, bons números, bom no desarme. E, como eu comentei, o jogo do Cruzeiro é um jogo interessante aqui para a rodada, já que joga em casa e recebe o Vitória. E agora eu fecho a minha defesa com os 2 zagueiros escolhidos para a rodada 31. O primeiro é o James, zagueiro do Mirassol, que joga em casa diante do Botafogo, o zagueiro com mais desarmes aqui no Cartola. 53 desarmes, média aí aproximadamente de 2 desarmes por jogo. E analisando o gráfico do James, dá pra ver nitidamente que é um jogador que não precisa do SG para pontuar, já que ele sempre entrega uma média básica interessante. Então ele é o meu primeiro zagueiro para a rodada. Na segunda vaga, o Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras. Fico um pouco em dúvida se ele realmente vai jogar ou não. Caso não jogue, provavelmente eu vou de Bruno Fux aqui na zaga. Por mais que seja um jogo fora de casa diante do Juventude, sempre difícil jogar ali no Alfredo Jaconi, é verdade. Porém, o Palmeiras é o líder do campeonato. Considero importante ter pelo menos um defensor do Palmeiras aqui na defesa. Entre os zagueiros prováveis na rodada, o Gustavo Gomes é o 3º melhor na questão de média geral. Além disso, ele é bom de cabeça e nos desarmes também. Meio de campo é escalado e o primeiro nome, é claro, do Arrascaeta, do Flamengo, que joga em casa diante do Sport. O Sport é o último colocado da competição. O Flamengo é o vice-líder buscando muito essa liderança. Eu vejo o Arrasca como uma unanimidade na rodada. Ele que vem sendo um dos grandes nomes do Brasileirão. Para mim, o melhor jogador até aqui.
e um dos grandes destaques do Cartola também, assim como o Matheus Pereira, que é o meu segundo meia para a rodada. O Cruzeiro recebe o Vitória, é o terceiro colocado da competição, um jogo importante também. O Matheus Pereira é um cara regular, sempre entrega uma média básica, tem as bolas paradas, um nome de potencial na rodada. Por fim, eu fecho o meio de campo com a minha dica, de olho nele, o Rafael Veiga, meio-campista do Palmeiras. É um jogo fora, diante do Juventude, porém o Palmeiras é o líder do campeonato. Esse jogo é super importante também para se manter na liderança da competição. O Veiga tem as bolas paradas, o pênalti, que sempre é um fator bem interessante também. E eu acredito que ele deve jogar diante do Juventude. É um palpite meu, então eu tô arriscando nele aqui no meu meio de campo. E agora o meu ataque para a rodada 31. Optei por 3 atacantes super regulares, de média básica, que entregam pontuação mesmo sem gol ou assistência. O primeiro deles é o Vitor Roque, atacante do Palmeiras. Já comentei que esse jogo é fora de casa diante do Juventude, porém o Juventude tem a pior defesa do campeonato. O Roque vive um grande momento pelo Palmeiras, já marcou 13 gols na competição. Na segunda vaga, o Ryan, atacante do Vasco. Eu vi que ele participou dos últimos treinos do Vasco também. Caso não jogue, provavelmente eu vou de Verratti aqui novamente. O Ryan já marcou 11 gols no campeonato e vive um grande momento, assim como o time do Vasco. Por fim, o meu último atacante, que aí sim é a minha grande dúvida na rodada. Vejo algumas possibilidades, como o Flaco Lopes, o Caio Jorge, o Verratti, como eu comentei, o William José com uma possibilidade diferente. Porém, eu fecho o meu ataque com o Luiz Araújo, do Flamengo, que joga diante do Sport. É um atacante que eu vejo com potencial na rodada, tem algumas bolas paradas também. É um jogo bem importante para o Flamengo. De técnico, Felipe Luiz, técnico do Flamengo. No banco de reservas, o Ivan, goleiro do Inter. Zaga com João Vitor, do Mirassol. Lateral com Igor Formiga, do Juventude. No meio de campo, como meu reserva de luxo, Carrascal, meio-campista do Flamengo. E no ataque, William José, atacante do Bahia. Reserva de luxo no meio de campo, sendo assim, o meu capitão para a rodada 31 será ele, Arrascaeta, meio-campista do Flamengo, que é o jogador que eu tenho maior confiança aqui no Cartola. Vocês bem sabem disso. Em relação a outros jogadores que eu gosto, Vitor Roque, que sempre é uma grande possibilidade também. O Veiga pode ser uma alternativa para arriscar um pouquinho mais na rodada, um nome que me agrada. Mas eu acho que, de modo geral, o Arrascaeta é o meu preferido. E assim ficou a escalação prévia do Olé feminino para a 31ª rodada do Cartola. No gol, Rossi, goleiro do Flamengo. Em uma lateral, o Paulo Henrique, do Vasco. E na outra, o Kaique Bruno, lateral do Cruzeiro. Zaga escalada com Gustavo Gomes, do Palmeiras, e o James, do Mirassol. No meio de campo, com a faixa de capitão, Arrascaeta, meio-campista do Flamengo, Matheus Pereira, do Cruzeiro, e o Rafael Veiga, meio-campista do Palmeiras. No ataque, o Vitor Roque, atacante do Palmeiras, Ryan, do Vasco, e o Luiz Araújo, atacante do Flamengo. De técnico, Felipe Luiz, técnico do Flamengo. O time custou 135 cartoletas. De capitão, o Arrascaeta. E na reserva de luxo, o Carrascal, do Flamengo. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham curtido a minha escalação prévia para a rodada 31 do Cartola. É praticamente a reta final da competição. Nessa altura já conhecemos muito bem os jogadores, os times também que estão em grande fase, enfim. Não esqueçam que no time final eu compartilho com vocês no meu canal, lá no Instagram, @CamilaCCampos. Obrigada pelo carinho e pela presença em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Eu desejo uma ótima rodada e, é claro, com uma super mitada. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!